Boa tarde, pessoal. A nossa videoaula de hoje é uma continuidade do que nós já começamos a trabalhar na nossa última aula virtual. Na nossa última aula, nós trabalhamos com o método da gramática-tradução. E hoje nós vamos dar continuidade trabalhando um outro método, né? Então eu queria de novo destacar, queria aproveitar para dizer para vocês qual é o objetivo, né, dessa apresentação desses diferentes métodos. Vocês podem pensar assim, nossa, por que será que a Rita tá mostrando pra gente esses diferentes métodos, né? O meu objetivo é mostrar para vocês, né, o que nós temos já, né, e que está disponível para uso, né? Ah, tem que usar esses métodos? Não tem que usar. É para a gente conhecer. Eu estou partindo do pressuposto que nós precisamos conhecer o que tem para a gente poder fazer escolhas, para a gente poder dizer, por exemplo, isso interessa na minha sala de aula, isso é relevante para minha sala de aula, isso não dá certo, e o que dá certo então, né? Nós estamos já prevendo a atividade que nós vamos começar muito logo, né? Que é a atividade de elaboração de material didático. Então, a minha ideia é mostrar para vocês o que nós temos, para vocês terem um suporte, para vocês terem um começo, né, do que vocês vão elaborar, porque senão vocês vão tirar de onde também, né? Então, para a gente conhecer, para a gente já conhecer, não que também eu penso que vocês não conhecem, de repente, muito daqui que eu mostro, vocês até às vezes já utilizam na sala de aula de vocês. Não é? Mas aqui é um momento diferente. É um momento de parar, de analisar, de refletir, de discutir, não é? É um trabalho diferente. Então, por isso que eu estou trazendo esses diferentes métodos para vocês, né? Para a gente poder conhecer e refletir. Pensando também que eu estou começando com um trabalho, eu estou começando diacronicamente, não é? Então, vocês também podem dizer, nossa, mas a Rita está trazendo pra gente métodos, né, vamos dizer assim, antigos, que já eram utilizados há tanto tempo atrás. Por que a Rita está trazendo, né? Pensando, puxa, nós já temos abordagem comunicativa, não é? Então, e a Rita está trazendo da abordagem gramatical. Então, por quê? Porque eu fiz uma opção por escolher um trabalho seguindo uma linha diacrônica, né? Então, eu estou começando realmente mais do mais antigo, né? Pensando também que as abordagens, elas não morrem, né? Não é do dia para a noite. Surgiu a abordagem comunicativa, morreu a abordagem estrutural, ninguém mais faz abordagem estrutural. A gente sabe que não é isso, né? E que às vezes elas acabam coexistindo. São grandes paradigmas que não morrem do dia para a noite ou da noite para o dia, não é? Então, é importante a gente conhecer, né, o que veio antes até da abordagem comunicativa, até para a gente entender as críticas da abordagem comunicativa, né, o que a abordagem comunicativa faz, né, enfim, para a gente compreender. Então, essas aulas são para a gente ter esse suporte. Combinado? Não é que vocês têm que fazer igual, não é que eu estou pregando o método direto, que eu estou pregando o método da gramática e a tradução. Nós queremos fazer um trabalho de reflexão. Vocês vão ter depois também uma atividade postada no Google Classroom, uma atividade de reflexão. Eu vou deixar postado para vocês também os slides que eu estou usando aqui, textos de suporte, né, para vocês lerem também, porque é um trabalho de reflexão, de formação de professores e um trabalho de base para a gente poder elaborar material didático. Combinado? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, que é sobre então o método direto. Então vamos lá, vamos ao que interessa, né? Então, gente, eu tenho uma preocupação de trazer sempre a aula, né? De não ficar só na teoria. Tem toda uma teoria, a teoria eu até trouxe aqui, mas vocês vão perceber que eu sempre vou falar das atividades que o professor realiza na sala de aula, tentando trazer uma concretude. Não sei se eu estou conseguindo, mas é uma tentativa, né, de trazer assim, como que é a aula no método direto, tá? E não tanto só a teoria dele. Então, para isso, eu vou trazer que atividades, né, que um professor pode fazer se ele está baseado no método direto. Pensando também que daqui a um pouquinho nós vamos elaborar material didático.
O que tem no material didático? Tem atividades. Né? Que atividades que eu vou pôr? Que tipos de atividade eu vou pôr? Então, pensando nisso, nós vamos olhar as atividades, porque eu já estou visualizando que nós vamos elaborar material didático, tá? Então, eu trago aqui uma aula para alunos adultos ou para alunos jovens, né? Porque eu não consegui uma aula para crianças, para poder fazer essa explicação. É uma aula para alunos de nível pré-intermediário, não é iniciante, mas os princípios que eu vou mostrar aqui, o método, ele não faz diferença se é nível iniciante, se é nível intermediário, nível avançado. Combinado? O método, ele é um pacote de princípios, vamos dizer assim, né? Empacotado, fechado, e é para tudo e todos. Tá bem? Então, por isso que eu acabei trazendo nesse nível mesmo de aula de pré-intermediário, que eu sei que não é a realidade de vocês, né? Mas vocês vão ver que as atividades, né, elas acabam às vezes podendo ser utilizadas e também vai servir para a gente refletir. Então, vamos ver como que é uma aula no método direto. O que o professor faz com o método direto em termos de atividades de sala de aula? Então, vamos ver. Nós vamos começar com uma aula típica. Como eu expliquei para vocês na nossa aula anterior, uma aula típica é uma aula que se parece com todas as outras, certo? Ela é parecida com todas as outras que o professor ministra. Por isso, o nome aula típica. O que é típico? Típico é uma coisa que acontece sempre igual, né? Que é igual a tudo que sempre acontece. Atípico, que é o diferente. Então, aqui seria uma aula típica. Depois só muda, por exemplo, o texto, só muda o vocabulário, mas o tipo de atividade é sempre o mesmo, entenderam? Então, vamos lá. Como que o professor começa essa aula? Então, vamos lá. Ele vai começar a primeira atividade dessa aula, ele vai pedir para os alunos lerem em voz alta um texto sobre a geografia dos Estados Unidos. É assim que ele vai começar a aula, tá? Por que ele vai fazer isso? Primeiro, pergunto para vocês, por que ele pede para os alunos lerem em voz alta o texto? Né? Por que isso? Qual que é o princípio? Né? Ele faz isso porque ele está se baseando no princípio de que a leitura na língua-alvo deve ser ensinada desde o começo do ensino da língua estrangeira. A leitura deve ser ensinada desde o início, né? Porém, o que eu queria explicar para vocês? Embora ele já comece a aula fazendo essa leitura em voz alta, a habilidade de leitura, porque nesse método ainda as habilidades são separadas, elas são trabalhadas isoladamente, né? Mas o trabalho mesmo com a habilidade da leitura, ela só é desenvolvida depois, mais tarde na aula, porque nesse método, primeiro trabalha-se com a fala, com a habilidade oral. Tá? Depois que trabalhou a habilidade oral, que vai para a habilidade da leitura. Mas aqui nesse momento o professor já pede para que eles leiam em voz alta, né? Porque acredita-se que desde o início já tem que trabalhar de alguma maneira a leitura, certo? E também, por que a leitura depois ela é mesmo trabalhada com mais foco só mais tarde na aula? Porque acredita-se que a língua, que a habilidade oral, né, ela é primária, ela é a habilidade primária, né? Acredita-se que a língua é primariamente formada pelo discurso, certo? Bom, o que mais que a gente pode analisar daqui? Veja, o professor ele traz um texto sobre a geografia dos Estados Unidos. Né? Então, por que geografia dos Estados Unidos? Nós vimos na nossa última aula, na gramática e tradução, né, que o conceito é de que os alunos devem aprender uma língua estrangeira para poder ler textos da literatura, da língua estrangeira, da língua alvo que se quer aprender. Porque acredita-se que cultura está restrita ao conceito de obra literária. Aqui nesse método, o método direto já diz que não. Ele diz que cultura não consiste apenas, né, das artes e literatura, das artes clássicas e literatura. E esse método, então, ele vai defender de que os alunos devem aprender também sobre geografia, sobre história, sobre as atitudes dos falantes, do povo falante, comportamento, os hábitos, o dia a dia. Que cultura, então, não é só literatura. Então, por isso, um texto sobre a geografia dos Estados Unidos, certo? Muito bem.
Segunda atividade, né, que o professor realiza nessa aula, né? O professor, ele aponta para uma parte de um mapa que ele traz um texto e ele traz um mapa, né? Depois que os alunos leram em voz alta, o professor vai para o mapa, que está lá na sala de aula. Ele vai apontando para o mapa, não é? Ele vai apontando para cada parte do mapa, né, que corresponde a cada parte do texto. Então, cada parte que foi abordada naquele texto, ele mostra no mapa, certo? Por que ele faz isso? Né? Porque acredita-se que é necessário o uso de objetos, por exemplo, realia ou figuras, né? Para ajudar na compreensão dos alunos, né? Então, por exemplo, objetos, né, que estão presentes no ambiente de sala de aula devem ser usados para ajudar os alunos a entenderem o sentido. Por quê? Usa-se objetos para não traduzir. Porque um conceito fundamental do método direto é que não pode traduzir. O método direto não permite que seja feita a tradução, que seja feito o uso da língua materna na aula. Não pode usar a língua materna. Por isso o nome método direto, né? Porque não pode passar pela tradução, tem que ir diretamente para a língua-alvo. O aluno tem que entender o sentido já pensando na língua-alvo, sem passar pela língua materna. Por isso o método direto, entendeu? Então não pode traduzir. Né? Os métodos, eles têm esses dogmas, eles têm essas coisas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Vocês vão perceber que às vezes tem, né, essas coisas, né? É do método, entendeu? Não sou eu que estou dizendo isso, às vezes necessariamente eu não compartilho da mesma ideia, eu estou apenas dizendo para vocês como é o método, né? O que o método diz. Na sequência, qual que é a próxima atividade que o professor realiza? O professor usa a língua-alvo. Ah lá, vejam, eu não falei para vocês, não pode usar a língua materna, né? De acordo com esse método. Então, o professor usa a língua-alvo para perguntar se os alunos têm dúvidas. E os alunos usam a língua-alvo, é uma classe também de pré-intermediário, né? Eles já conseguem, para tirar suas dúvidas, né? Porque a língua materna, então, não pode ser usada em sala de aula. Depois que o aluno pergunta para os alunos, depois que o professor pergunta para os alunos, né, se eles têm dúvidas e eles fazem as suas perguntas, o professor então vai responder às dúvidas dos alunos usando desenhos na lousa ou dando exemplos. Então, por que desenhos na lousa? Por que exemplos? De novo, confirmando, porque ele não pode traduzir, ele não pode usar a língua materna. Então, o professor, ele tem que demonstrar, ao invés de traduzir ou explicar. Também não pode dar regras aqui. Vocês vão ver, daqui um pouquinho eu já vou falar para vocês. Né? Então, ele mostra e o aluno tem que compreender por meio dos exemplos que o aluno oferece, certo? Então, olha, é desejável que o aluno faça uma associação direta entre a língua-alvo e o sentido. Próxima atividade, então, que o professor realiza com os alunos em sala de aula. Ele volta e faz perguntas sobre o mapa na língua-alvo. E os alunos devem respondê-las com sentenças completas, né? Então, ó, o professor, ele volta no mapa, ele faz de novo uma rodada de perguntas sobre o mapa, tá? E daí, ele pede que os alunos respondam com sentenças completas. Aqui está uma questão importante, olha lá, sentenças completas. Como volto a dizer, né, alunos que já podem, né, fazer sentenças completas. Por que sentenças completas? Porque parte-se do princípio de que os alunos deveriam aprender a pensar na língua-alvo desde o começo do curso, certo? E de que a língua-alvo poderia ser adquirida de uma maneira mais natural se os alunos, desde o início, né, já possam ser expostos a sentenças completas, ao contexto, né, e não apenas memorizar listas de palavras isoladas. Né? Então, há um princípio de que nós devemos usar mais o contexto, né, mais contextualização, ao invés de decorar vocabulário em listas isoladas. Próxima atividade que é realizada nessa aula. Os alunos fazem perguntas sobre o mapa. Então, vocês veem que tem muita pergunta e resposta, né? Primeiro, o professor faz perguntas sobre o mapa. Os alunos respondem com sentenças completas. Depois, os alunos fazem perguntas, né, para o professor, que o professor pode responder, ou os outros alunos. Então, gente, por que será que tanta pergunta e resposta?
Porque parte-se da premissa que o propósito da aprendizagem é a comunicação. E parte-se da premissa de que o professor tem que criar na sala de aula oportunidades de comunicação, para os alunos interagirem, para os alunos se comunicarem por meio da língua-alvo. Então, por isso, né, mas vejam, né, para a gente já pensar, para a gente já começar a refletir. Né, o professor, então, ele vai criar essas oportunidades por meio de perguntas e respostas, né? Então, já para a gente ir pensando, será que esse é o melhor caminho, a melhor maneira, né, de criar, então, se o objetivo é criar oportunidades de comunicação na sala de aula, né? Mas são sempre perguntas e respostas, né? Fica aí para a gente pensar e refletir, tá? Mas, enfim, o método era assim, tá? Bom, daí depois o professor ele vai trabalhar com os alunos a pronúncia de uma palavra determinada que aparece no texto, que é a palavra Parasham, né? Ele vai trabalhar como que é essa pronúncia, como que eles devem pronunciar. Por que esse trabalho de pronúncia? Porque acredita-se que a pronúncia deve ser trabalhada desde o início, uma vez que o objetivo é a comunicação, né? Então a pronúncia, o método diz que seria então uma parte importante do trabalho, né? Para o aluno poder se fazer compreendido, poder se comunicar. Depois do trabalho da pronúncia com essa palavra, e com outras palavras que, né, se fizerem necessárias, o que o professor vai fazer? Ele vai trabalhar com a questão da correção gramatical, né? Como nesse método, então, o professor pode corrigir os erros dos alunos? O que esse método diz? Como que o professor corrige, então, quando tem erros, né? Segundo o método direto, para corrigir um erro gramatical, o professor pode pedir para os alunos fazerem escolhas. Como que é isso de fazer escolhas? Então, o aluno ele pronunciou uma frase com um erro gramatical nessa frase. Então, o que o professor faz? Ele repete a frase que o aluno falou, que o aluno produziu com um erro. E logo na sequência, ele produz a mesma frase sem o erro, com a forma correta. E daí ele pede para o aluno escolher qual é o correto, se é a frase do aluno ou a frase do professor. Então, essa é uma maneira na qual o professor pode corrigir os erros gramaticais nesse método. Outra possibilidade também é com a autocorreção, né? Quando o aluno ele tem que refletir, ele tem que descobrir onde pode estar o erro, né? E chegar na resposta correta. Acredita-se que a autocorreção ajuda, contribui para o processo de aprendizagem nesse esforço que o aluno tem que empreender, né, para descobrir onde está o erro, qual é o erro e qual é a maneira correta, para não ficar mecânico, para não ficar automático para o aluno também, né, a maneira correta. Passado então esse momento, essa atividade de correção gramatical, o que o professor então vai realizar com os alunos? O professor vai fazer perguntas para os alunos e os alunos vão fazer perguntas entre si. Novamente, uma atividade de pergunta e resposta, né? Baseado naquele princípio que eu já disse a vocês, de que os alunos precisam ter oportunidades de conversação, de comunicação na língua-alvo, né? E que os alunos precisam falar o máximo possível na aula, né? Outro princípio. Outra atividade que o professor realiza com os alunos. Aí, o que os alunos vão fazer depois dessa atividade de pergunta e resposta, né? O professor dá um texto para os alunos. Na verdade, antes disso, o professor trabalha com os alunos a questão das preposições, né? Por meio de um texto. Nesse texto tem lacunas e essas lacunas devem ser preenchidas com preposições, certo? Por que ele faz isso, esse trabalho de preencher lacunas com as preposições? Bom, o princípio que embasa esse método, diferentemente da gramática e tradução, lá no método da gramática e tradução, eu expliquei na nossa última aula que o ensino da gramática deve ser dedutivo, ou seja, no dedutivo o professor dá as regras pronto para os alunos. Aqui não, esse método diz que a gramática deve ser ensinada indutivamente, né? Como que é indutivamente? Nunca deve ser dada uma explicação explícita da gramática, né? Os alunos, eles precisam induzir, eles precisam entender, sacar a regra da gramática por meio de exemplos, por meio de frases, de exemplos que o professor dá. Né? Então, por exemplo, nunca o professor fala, olha, nós usamos a preposição in toda vez que, sempre que.
Não, o aluno vai ter que induzir por meio de exemplos. Ah, tá legal, eu uso o in em tais e tais situações. O aluno, ele vai ter que perceber, ele vai ter que entender, induzir nessa regra por meio de exemplos, né? Então, é assim que a gramática é abordada no método direto.